Eu quase levei o Richard pro Vasco, na época que eu fui pro Vasco em 22. Quase levei. Richard Rios quase foi jogador do Vasco. Foi. Ele tava assim, Cara, ele tinha um contato frágil com o Flamengo. Eu não consegui na época, não consegui, mas eu cheguei a falar com ele e eu queria muito ele. O Richard, cara, assim, ele é um vencedor de verdade, porque ele sai do Flamengo, ele tem uma lesão séria de joelho na época e a carreira dele tava perigando, né? Tava uma coisa assim, bem instável. E aí é o que você falou. Porque já 19 no futsal, 19 pra jogador explodir no futebol de campo já é muito tarde. 19 anos ali, o cara tá no futsal ainda pra... É uma história única, assim. A gente teve que ter uma paciência grande com ele em relação a isso, e foi por isso que ele veio pra minha mão. Diz o PC, e assim, como eu fui do futsal, eu adoro o jogador que transita, porque ele tinha coisa assim que eu adorava, que era a capacidade de concentração dele, a capacidade de estar buscando o centro do jogo o tempo todo, de estar, sabe, sempre muito atento e com muito recurso técnico. Então, eu não tinha a menor dúvida que ele ia virar. Ele acaba o ano, aqueles 19, ele acaba titular. Ele joga o último jogo, quer dizer, ele joga vários jogos, mas o último jogo ele joga como um 10 comigo. A gente campeão brasileiro com ele jogando. O meio campo foi Luiz Henrique, que tá no Avaí, o João Gomes, né, e o Richard Ri. Cara, esse foi o time que começou. Cara, o Yuri César. Não, mas é uma história única, o Vitor né, Gabriel e o Wendel. Yuri César. Você acha que dá? De muito. Eu sei que é surreal, nem todo mundo concorda, mas a gente não ter como estender um pouquinho essa idade de transição, pra mim é um grande pecado. O que a gente perde de jogador, o que a gente deixa, os clubes perdem de jogador, é absurdo, porque hoje em dia, com 18, ou você tá chegando no profissional, 19, ou você já tá saindo do clube. Principalmente os clubes de alto investimento. Eu vi um papo que hoje o filé mignon é 17, né? Porque no 20 é uma galera que... Exato. Já tá na dúvida de muita gente dele, entendeu? Esses caras já tá despontando pra chegar lá, ou aí bateu no profissional, não tá dando, não tem tempo, volta um pouquinho. Essa extensão seria o quê? Ter um calendário sub-23? Eu não sei se 23, Beto, mas de repente o 22, a gente baixar pra 19 a idade do 20, fazer um sub-19, que é como tem na Europa, né? E a gente aumentar ou pra 21 ou 22, porque nem todo, eu sou até repetitivo, mas nem todo garoto ele amadurece cedo. Ele às vezes amadurece um pouco mais tarde. E às vezes, por exemplo, entrar no Flamengo hoje, um garoto da base, é dificílimo. Agora a gente vê um problema que parece que o Zubeldia não usava, jogadores do 20 do Fluminense. Isso. Cara, eles trouxeram o Hulk, os caras trouxeram o Hulk, é difícil. Quem tu põe? O garoto tá chegando, tu põe o Hulk. Pro treinador não é fácil, entendeu? Então, mas eu sei que o Cantarelli e o Beto jogam muita bola. Em algum momento eu vou transitar com esses caras. Então o que eu faço com eles? Olha que loucura a história do Ele vai morrer no não é uma 20 parada ali, né? que o clube fala, não. Aí, anos depois, o clube vai lá e contrata peso de ouro, mano. Exato. O mesmo cara, mas... Beleza. Pra caralho. Mas é um caso que a gente tem que olhar e falar, por quê, né? A gente tem que refletir. O jogador amadurece em momentos diferentes. Naquele momento, ninguém olhava pra ele e falava assim, vale 25 milhões. Aí o cara amadurece, roda e... Quantos anos? Tá falando de quantos anos depois? Isso foi 2018, estamos falando ele veio em 2025, né? Ano passado. Estamos falando de 6, 7 anos aí. 6, 7 anos. Carreira de jogador. E rodou, para lá no Atlético de Madrid. Por que na Argentina surge esse cara e no Brasil não surge mais? Deixa eu te falar. Eu continuo achando que se eu pudesse coordenar uma base, eu teria processos de desenvolvimento. O jogador de futebol. E o jogador experimentar. Por exemplo, eu não acho que a nossa base fica devendo muita coisa nenhuma outra. Me incomoda muito a gente igualar ou tentar repetir o que está acontecendo lá fora. Me incomoda a gente achar que profissionais de fora vão chegar aqui e vão mudar nossa base. Isso não é verdade. Eu não estou falando que não tem que vir, mas eles não são a salvação da nossa base, não é isso. A salvação da nossa base é a gente olhar para ela como base. A gente está competindo pra caramba, esquecendo de treinar. E mais, dando mais valor à competição do que provavelmente ao desenvolvimento. Lá fora, e aí é uma coisa que aí eu copiaria, lá fora, a gente vai jogar campeonato sub-15 lá fora, a gente ganha todos. Ganha todos, vai jogar campeonato sub-16, a gente ganha todos, a gente vai com... Eles não estão preocupados com essa idade. O Barcelona toma pau. Toma pau, pô. Toma pau. Agora, você vai ver um Barcelona jogar um Mundial contra o Flamengo, cara... É um absurdo, os caras perderam. O Flamengo ganhou, mas o Barcelona jogou muito melhor. Tá me entendendo? Porque chegou o quê? Chegou o momento de quê? De competir. Chegou o momento dos caras agora nós estamos sub-20, nós vamos ganhar. A gente quer. E o título, pra eles, o mais importante não é ganhar um Mundial. Eles jogaram pra caramba, podiam ganhar, mas o título deles é revelar. Essa tem que ser a premissa. Desse time aqui vai sair 4 caras que o Barcelona vai poder usar e
E não vai ter que maturar, o cara vai subir preparado. Outro ponto, que eu acho que a gente perde lá de fora. Aí você pode me responder se é uma teoria criada aqui de fora, sem sentido, ou se faz... Possibilidade do Vasco não subir. Né? E aí, primeiro, uma rejeição muito grande, né? Que já desde o primeiro dia já atrapalhou muito o trabalho. Eu chego no grupo com uma certa desconfiança dos próprios jogadores, mas com o passar dos dias, o treinamento, os papos, mostrar, né? Que sabe. Os vídeos, exatamente, até eles reconhecer depois. Eu saio muito bem com eles, graças a Deus, eles entendendo o que eu queria de proposta. Mas eu acho que eu saio do Vasco pela pressão e saio muito mais pela mídia do clube do que propriamente pela decisão. Porque quando a gente perde pro Vila Nova e a gente chega no Rio, uma pressão muito grande para me derrubar, eu tenho uma reunião com o Brasil e com o presidente, eu saio da reunião, tá tudo bem. A gente tinha 2 jogos em casa, se não me engano. Já era o Salgado? Já era o Salgado. A gente tinha 2 jogos em casa, a gente tava terceiro com 5 pontos na frente do quinto, então a gente tinha ainda uma margem grande. E eu, quando eu tô chegando em casa, me toco o telefone e o Brasil me dispensando. Então, assim, quando chegou no clube, tinha um movimento estranho de mídia do clube, da parte, né, que tomava conta da mídia. A gente achou meio estranho, mas eu vou pra reunião com o presidente não... Até porque, eu sei que as pessoas vão falar, cara, porra, tá dando desculpa. Eu tinha 8 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E a Foram gente... 8 jogos só? Foram 8 jogos. E a gente analisa... Você desenvolve o trabalho com 8 jogos, né? E aí é o que eu sempre falo assim, e eu sei que isso não vai servir, e por isso que eu sou um defensor dos processos. A gente analisando os números das nossas partidas, analisando como a gente estava jogando, né? Porque para mim, o que é jogar bem? Jogar bem para mim é você transferir aquilo que você fez durante a semana com a estratégia que você vai aplicar naquele jogo, né? Diante a equipe que você vai enfrentar, quais são os pontos fracos, a estratégia que você mostra para aquela equipe, aliada ao que você tem como ideia, e você praticar aquilo no teu jogo. Quando a gente parava para ver o jogo de novo, quando a gente parava para analisar os números dos jogos, a gente via evolução na maneira de jogar. Só que, cara, tava na cara que o Vasco ele ia oscilar durante a competição, que o Vasco não tinha o melhor time da competição, o Vasco tinha um time com dificuldade. E acabou com essa pressão externa muito grande e acabou quebrando o trabalho muito no início. Não aconteceu isso contigo, que eu me lembro, mas assim, isso aconteceu com outros técnicos do Vasco, assim. Começa uma competição com expectativa ali. Nesse caso era a Série B. Já não era nem mais uma coisa de cobrança de título. Era, pelo amor de Deus, sobe, né? Sim. Mas tô dizendo, já teve isso na Série A do Vasco, chegar com um time que não ia disputar, torcida preocupada com o rebaixamento. O Ramon Menezes foi um desses. Aí o trabalho começa, o time entra no G4, chegou até a liderar 3 rodadas. O torcedor, em vez de ficar feliz, caramba, estamos pontuando bastante, pensando na dureza que vai ser o retorno. Não, aí o time cai pra quinto, começa a crise enlouquecedora, porque o time era líder e caiu pra quinto. É a dosagem. E aí o cara cai, o cara é demitido, em quinto lugar. Sendo que, cara, é um campeonato que a gente vai lutar, gente. Então, assim, liderar no primeiro turno é ponto pra você ter um retorno mais tranquilo. Tem até uma história curiosa que aconteceu comigo que nunca tinha acontecido, que a gente foi para um jogo que era o clássico, né, do país, que a gente foi para um jogo de blindado. Tipo Caveirão? Caveirão. É mesmo? Time todo, comissão, todo mundo. Por quê, cara? Porque era hostil demais o adversário. Bicho pega O assim. bicho pega lá, tem umas coisas assim. A gente Por quê? Tu entra no Caveirão mesmo, tu chega perto da cidade, antes de entrar na cidade, tu entra no Caveirão e vai até o estádio. Você nem concentra na cidade. Com o Persija, né? Que é o Bandung. Bandung é a cidade, com o Persija é Jacarta. Você nem entra. O nosso jogo de volta nem pôde ser em Jacarta. Teve que jogar num campo por conta de que a polícia não garantiu segurança. Mas foi uma coisa assim, pra mim... Nova, né? Tu entrar num blindadão pra entrar... Mas você não imagina que tem... Pô, você vai lá, Indonésia. A primeira imagem que vem na minha cabeça é Bali. Tranquilidade, praia. É isso aí. Mas o bicho pega. Mas é um país tranquilo, claro. Mas é um país... Mas é um país muito tranquilo, mas no futebol tem essas coisas ainda lá. Entendeu? Tem. Já teve alguns episódios de violência braba, de morrer gente. Aí tá muito melhor. Hoje tem VAR, hoje tem uma liga muito mais forte, são 18 times na liga, o investimento aumentou demais.
Mas assim, entrar no blindado, mesmo naquele calor, tu ali, né? Porque é baixo, né? Vocês nunca entraram, Nunca né? entrei, né? Pô, é Mas baixo, já vi cara, você vídeo, vai- é bizarro. Pô, Eu acho que eu não conseguiria, não. É, ir pra Aonde? baixo. Dentro do blindado. O teto é baixinho, você fica... Pô, o ar quebrou, Beto. É aí. Pariu, cara. Um calor. Caralho, né? cada parede do blindado dessa grossura. É, mas o jogo correu bem, foi tudo bem, não teve problema nenhum. Os times ali da Indonésia disputam a Champions League? Ásia. Disputam. Alguns, só que ainda não tem vaga pra um, entendeu? Você tem que fazer Disputa- uma repescagem pra Disputa entrar. como se fosse a... Moto. Pô, velho, eu peguei um assim... Caraca, mano. É mesmo? Contar, velho? Pode? Morava no 33º andar, tá maluco. numa torre de 38. E o Gerson, que era o meu preparador de goleiro, morava no 36. E aí, de manhã foram dois, na verdade. De manhã eu acordei e eu tava sozinho. A minha esposa não tava. Eu acordei com a cama jogando pro lado e pro outro. Que tinha isso. Direto o lustre balançava, mas era pequeno. Tá tendo terremoto, mas era pequeno. Os prédios são feitos pra isso. Às vezes tu nem sente o prédio mexer. Mas eu, nesse dia, assim, se tivesse às 18h30, assim, eu acordei com a cama jogando pro lado e pro outro. Assim, mano. Assim. Tá maluco. Aí eu levantei e falei, pô, não tá legal não. Aí já fiquei com medo, falei, vou descer, que eu tinha posto roupa pra lavar ali perto. As coisas são muito baratas, muito legal e tal. Eu desci, fui lá, andei, peguei roupa. Pegou o elevador? Mas esse foi tranquilo. É. O Betão fica Subi. desesperado. Já tinha, foi Ele mandou. tranquilo. Não, você não tem noção. Foi tranquilo, mas já tinha uma galera lá embaixo. Já tinha. Depois de mim, porque eu troquei de roupa e tal, fui com calma, mas deu uma mexida mais forte. Cacete. Subi, eu tava em casa sozinho, fui lá, comia, ia sair pra treinar à tarde. Tô sentado com o pé pro alto, vendo televisão, esperando a hora de sair, cara. Cara, você não tem noção, eu não desejo pra ninguém. Velho. Tava sentado. Mas foi um balancê, cara, que eu fui pra lá, fui Na pra... rua? Não, dentro do prédio. Dentro do 33º andar, cara. 38º andar. Eu tava no 33º. A torre tinha 38 andares. Eu peguei o celular aqui, o meu óculos, assim, Caraca, mano. e fui pra porta já. Quando eu cheguei na porta, deu outro, eu fui jogado na porta. Pau! Eu já bati na porta, puxando a maçaneta e fui jogado pra fora, bati e bum, escada. Essa hora você não pega elevador, né? Escada. Só que é o seguinte, cara. Esse foi tão forte, que eu comecei a descer a escada e as portas lá corta-fogo. Uma vez que tu entra na escada, ela não abre mais por dentro. Não abre mais por dentro. volta, né? Não volta. E eu comecei a descer, e era um barulho e um balancê tão grande, jogou meu celular longe, que eu falei, eu vou morrer, não vai dar tempo de ir pra escada. Eu fiquei desesperado, tentei voltar pro elevador e lembrei que não dava pra você voltar. E, cara, era o prédio todo descendo. Cacete, Esse foi... Cara, não dei E pra assim, ninguém. você ataca labirintite, fica tonto? Não atacou nada, que o nervosismo era tão grande. Só Conseguia? atacou o dia seguinte, eu não conseguia andar. Porque foram 33 andares descendo na velocidade do Zé Papaléguas. Cara, mano. Mas assim, tipo, Pô, isso é uma na cidade loucura, estragou coisa ou não, mano? Então, estraga, só que passa por uma perícia depois, né? E os prédios, né? Assim, se for... Cara, são feitos pra isso. Ainda, o pior é o seguinte, os menores são mais perigosos, né, cara? Que os que não têm, as casas que não são feitas em cima de mola, né? É. Que é tudo feito em cima de mola mesmo. Ele é que pra fica balançar mesmo. Exatamente. Que quando ele não fica contra a resistência, né? Ele não cai. Mas, pô, caía azulejo da piscina, rachou a varanda, tu vê rachadura no prédio, tu vê tudo isso. Porque o embolso, ele acaba mexendo, né? Mas assim, acontece com muita frequência. Não, eu só peguei esse assim. Peguei vários muito pequenos. Então, mas os pequenos acontecem. Muito, toda hora. Se você for ler, todo dia tem. Só que são tremores que você nem sente. A placa Entendeu? pica ali, né? Mas Porque agora, lá que foi de tsunami bizarro, foi agora lá. Aí mesmo- mexe no mar, né? agora mesmo teve um lá agora, se eu não me engano, em Padã, algum lugar... Não, em Padã não, desculpa, tô falando besteira. Algum lugar lá que foi um bem forte agora, novamente, de 7. Esse foi 6.9, eu acho, na escala. Seu De 9 foi 6. 6.9 esse agora, na Richter. 6.9, 6.7. Esse teve um agora lá de 7.1, eu acho, 7.2. E acontece muito. Até estavam com suspeito de tsunami, mas não deu. Entendeu? Aí tu tem que ficar ligado. Mas esse aí, cara, assim, tanto é que agora que eu voltei pra lá, né, e a minha esposa já tinha pego um também, e eu não tava viajando, tava jogando. Ela pegou sozinha também, e ela falou que foi bravo, desceu, todo mundo desceu. E aí eu voltei pra lá, fiquei em casa. Falei, não quero morar em apartamento de jeito nenhum, da casa aí, porque... Ah, pode cair, mas aí 2 pulos eu tô fora dela, filho. Agora apartamento 33 andares descendo, não descer de pai Não dá. Agora,